Olá, professora Ana Flávia. Mais uma vez estamos aqui abordando o capítulo 10, que fala sobre o continente asiático, e hoje especificamente iremos falar sobre o seu relevo. Vamos começar. O continente asiático apresenta variedades formas de relevo, principalmente com destaque nos planaltos e planícies. Há uma presença de terras elevadas de grandes altitudes, como é o caso do Planalto do Tibete, com altitude acima de 3.500 metros. Estão presentes na Ásia as grandes cadeias de montanha, como é o caso da Cordilheira do Himalaia, a qual separa as porções do norte e as porções do sul do continente asiático. Já no Himalaia está o Pico do Everest, com cerca de 8.800 metros de altitude, considerado o maior pico do planeta. Existem ainda as depressões absolutas na Ásia, que são aquelas áreas que ficam abaixo do nível do mar, onde se destaca o Mar Aral, o Mar Cáspio e o Mar Morto. Então, nesse ponto que podemos perceber que, com relação às depressões, nós temos 3 mares que se destacam, pois eles ficam abaixo do nível do mar, que é o Mar Aral, o Mar Cáspio e o Mar Morto. Dentro das cadeias de montanhas do relevo asiático, nós temos o Himalaia, que se destaca com o pico do Everest, que é o maior pico do nosso planeta. E que nós temos o Planalto do Tibete, que também está relacionado com os grandes relevos da Ásia. Dentro do seu relevo, a Ásia apresenta as montanhas, planaltos, planícies e depressões. A Cordilheira do Himalaia estende-se por 2.400 km de comprimento, ou por 400 km de largura, e separa o norte e o sul da Ásia. Dentro desse relevo da Ásia, nós temos como característica os montes Urais, que separam a Ásia da Europa, montes Agros localizados no Irã e a Cordilheira de Tian Shan, localizado na China. Os principais planaltos da Ásia são localizados na Turquia, na Arábia Saudita, no Irã, na Índia, na Mongólia, na China e na Tailândia. Entre esses, qual o principal, ou seja, o que se destaca mais? Nós temos o Planalto do Tibete e nós temos o Planalto do Irã. As planícies asiáticas, elas surgem entre os planaltos e as montanhas e se estendem em grandes porções do continente. Nós temos 5: planície siberiana, Mesopotâmia, Indo-Gangética, Chinesa e a Indochina. Entre essas 5, aqui se destaca mais planície siberiana e a planície Indochina. Agora vamos entender por que algumas planícies se destacam mais do que as outras. A siberiana, localizada na Rússia, ela tem um domínio de planícies e baixos planaltos. É cortada por vários rios, como o Angará, o Lenice, o Don, Lena, Obe, Dnipro e o Neva. Esses são os principais rios que cortam a planície siberiana. É uma região pouco povoada devido às baixas temperaturas e tem grandes fontes de recursos minerais, como petróleo, carvão mineral, gás natural e metais diversos. Por isso que a planície siberiana ela se torna uma das mais importantes do relevo asiático, por conta da exploração do extrativismo mineral. Devido ao nivelamento geral, os rios apresentam uma fração de inclinação. Após longo inverno na Sibéria, os rios conhecem a primavera, que dura cerca de 180 a 240 dias. O descongelamento resulta em grandes inundações. A Rússia possui numerosos lagos naturais que são originados desses derretimentos, onde o maior lago é o Baikal, situado na Sibéria Oriental, e também é o lago mais profundo do mundo. O rio Angará nasce no lago Baikal e tem a sua foz no rio Lenice. Então, nesse ponto aqui, quais são os marcos mais importantes? Que a planície siberiana ela tem um inverno longo, que dura cerca de
180 a 240 dias, e o seu descongelamento acontece na primavera e que resulta grandes inundações, principalmente na parte russa, onde se formam grandes lagos, e o principal lago é o Baikal, que tem a sua foz no rio Lena Ness. O relevo da Ásia Setentrional é montanhoso, marcado por regiões de alta altitude, principalmente ao norte. O relevo trata-se de formas com conjunto da forma e crosta terrestre. A Ásia Setentrional possui uma área montanhosa, trata-se de uma área de difícil acesso por parte da mobilidade, sendo as características de montanhas e altitudes responsáveis por moldar as características geográficas do local. A planície da Mesopotâmia se destaca no Oriente Médio. A palavra Mesopotâmia significa entre rios, é cortada principalmente pelos rios Tigre e Eufrates, que se localiza no Iraque. Essa parte aqui do conteúdo vocês estudaram lá no 6º ano na aula de História sobre Mesopotâmia, onde ela é conhecida como o berço das grandes civilizações como a Assíria e a Babilônica. Dentro dessa planície, nós temos planaltos circundados por montanhas e é localizado o Mar Morto, um mar depressivo com menos de 400 metros entre Israel e a Jordânia. Já a planície Indo-Gangética localiza-se no sul do Himalaia, na Índia, entre os rios Indo e Ganges. É formado por sedimentos trazidos das montanhas pelos rios. No Vale do Rio Indo, há mais 3.000 anos antes de Cristo, desenvolveu-se a civilização hindu. Então, nesse ponto, a planície se destaca por se localizar ao sul do Himalaia e ter 2 rios importantes dentro de uma cultura religiosa, que é o rio Indo e o rio Ganges, principalmente o Ganges. Esse rio, ele está relacionado com o nascimento de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo nessa área, onde se desenvolveu a civilização hindu. Já a planície da China abriga os importantes rios, como o Rio Azul e o Rio Amarelo. Como eles são conhecidos? O Rio Azul é conhecido como Yangtze e o Rio Amarelo é conhecido como Yonggyo. É formado pelo acúmulo de argila e calcário, trazido pelo vento, tem boa fertilidade para a agricultura. E chegando ao fim das nossas 5 planícies, nós temos a da Indochina, que atravessa o rio Mekong, em terras do Vietnã, Camboja e Tailândia. Tem uma grande concentração populacional, um solo fértil para a agricultura, principalmente o cultivo do arroz. Já um outro tipo de relevo que vimos no começo do nosso vídeo é a depressão, onde no continente asiático predomina a depressão absoluta, que é aquela que se localiza abaixo do nível do mar, e que nós temos o Mar Morto, que se destaca por ser uma depressão absoluta, e o Mar Cáspio, onde ambos têm 404 metros abaixo do nível do mar, que é o Morto, e o Cáspio 28 metros abaixo do nível do mar. No nosso capítulo que fala sobre a Ásia, tem uma parte dentro do livro de vocês que fala sobre o Círculo de Fogo, ou seja, o anel, como é muito conhecido, localizado no Oceano Pacífico. Vamos entender um pouco sobre esse Círculo de Fogo do Pacífico. O Círculo de Fogo no Pacífico, ele representa uma área localizada no norte do Oceano Pacífico, com cerca de 40.000 quilômetros de extensão, que vai desde as cordilheiras dos Andes até as Filipinas. É considerado uma área do planeta em que ocorrem mais atividades sísmicas, ou seja, atividade vulcânica e grandes terremotos. Ali já foi registrado o maior número de terremotos que aconteceram no planeta. Dos países que fazem parte do Anel de Fogo do Pacífico, nós temos o Japão, que é um dos mais afetados. Então, analisando a imagem, conseguimos identificar o quê? O Anel de Fogo, ele cobre toda essa área. Começando da Cordilheira dos Andes e indo até as Filipinas. Lembrando que
ele pega apenas a parte lateral do continente americano, esse continente que está localizado às margens do Oceano Pacífico. Então, o Brasil não entra nessa parte, porque o Brasil está às margens do Oceano Atlântico, ou seja, está do lado leste e não do lado oeste. Isso acontece pois o local, em forma de ferradura, está localizado entre diversas placas tectônicas que se movem gerando intensa atividade geológica. A placa do Pacífico é considerada a maior do mundo, das Filipinas, da Eurásia, da Índia, de Násica e da placa tectônica do norte americano. O que isso significa? Que a placa do Pacífico ela aborda todas essas outras placas tectônicas. Assim, o movimento delas causa diversos fenômenos como terremotos, maremotos, que são os tsunamis, vulcões, que na maioria das vezes são catastróficos. Fiquem atentos que agora vamos fazer um breve resumo sobre o que estudamos na aula de hoje, o relevo asiático. Então, fazendo esse resumo bem breve sobre o relevo asiático, ele se encontra nas montanhas, planaltos e depressões mais profundas. Tem a altitude média da Ásia, é a maior do mundo depois da Antártida, ou seja, só perde para a Antártida. Na Ásia existem as cordilheiras longas e elevadas, como Cordilheira do Himalaia e o Monte Everest, que são os mais conhecidos. As ilhas que rodeiam o continente do leste a sudeste são os pontos mais altos do sistema de montanhas submersas, ou seja, o relevo se destaca por montanhas, planalto, planícies e depressões, que é a depressão absoluta, ou seja, abaixo do nível do mar. Dentro das cordilheiras, nós temos duas que se destacam, que é a Cordilheira do Himalaia e onde se localiza o Monte Everest. E nós temos as ilhas que são rodeadas pelo continente do leste a sudeste, que são os mais altos dos sistemas montanhosos. Os planaltos que mais se destacam é o Planalto do Tibete, por ser cercado por grandes áreas. As planícies que se estendem da região norte, sul e leste, nós temos os Montes Urais e as planícies setentrionais ou siberiana, que estudamos. Com relação à depressão absoluta, que é abaixo do nível do mar, nós temos 3 mares que se destacam, o Cáspio, o Aral e o Morto. As regiões litorâneas, elas se destacam nas penínsulas do oeste com a questão da Arábica, do sul a Indostânica ou Indochina, como a gente conheceu, do leste o Japão e do sudoeste Indonésia e Filipinas. São as áreas de praias, ou seja, as áreas litorâneas mais conhecidas do continente asiático. Vimos que o Círculo de Fogo do Pacífico ele é formado no fundo do oceano por uma forte atividade vulcânica. Ele é também conhecido como Anel de Fogo do Pacífico. Isso acontece porque há um atrito de movimento das placas tectônicas, ou seja, enquanto as placas tectônicas distinguem-se na região do Oceano Atlântico, elas se colidem no Pacífico, ou seja, na região do Pacífico, em vez delas se separarem, elas se juntam, elas se chocam. Já no Oceano Atlântico, elas se separam, então tem uma rachadura. Vimos também que o anel tem o formato de uma ferradura. Ele é distribuído entre toda a costa do continente americano, Japão, Filipinas, Indonésia, Nova Zelândia e ilhas do Pacífico do Sul. Lembrando que no continente americano é a parte oeste, ou seja, os países localizados da parte oeste, os países que são banhados pelo Oceano Pacífico. O Brasil não entra nesse meio porque o Brasil ele é banhado pelo Oceano Atlântico, ou seja, da parte leste. E aqui encerramos a segunda parte do nosso capítulo 10, onde falamos sobre o relevo do continente asiático. Qualquer dúvida, tirem no Class. Um cheiro no coração de cada um. Até a próxima e tchau!